Estamos numa série de mensagem que tem este tema: Cristo é tudo em todos, baseada na carta de Paulo aos Colossenses. E é interessante notarmos a maneira como o apóstolo destaca a grandeza do Senhor Jesus Cristo, de como Cristo é enaltecido nessa carta. Vamos ler o texto de Colossenses, capítulo 2, versos de 8 a 15. Colossenses 2, de 8 a 15. E o texto então diz: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar. Senhor Deus, na Tua presença mais uma vez em oração, suplicamos que Teu Espírito guie mente e coração de cada um de nós, para que possamos perceber as lições que tens para nós nesta hora e possamos estar dispostos a aplicar essas lições nas nossas vidas. Assim, Pai, fala ao nosso coração e faze com que o toque do Teu Espírito nos faça receptivos à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esta série de mensagens na carta aos Colossenses nos faz refletir, como mencionei, na pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus? O que é que a Bíblia apresenta como propósito de Deus na vinda de Jesus e qual o nosso propósito que é alcançado por essa vinda de Jesus? O propósito de Deus em nós, que só pode ser alcançado pela vinda de Jesus. Hoje pela manhã estivemos falando a respeito dos versos de 1 a 7 desse mesmo capítulo 2 de Colossenses. Fiz destaque sobre várias partes desse texto, mas propositadamente pulei o versículo 4. E o versículo 4 diz: Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Raciocínios enganosos. Raciocínios que levam para longe da verdade. O versículo 8 que nós lemos, vai dizer: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo
e não segundo Cristo. Esses dois versículos apontam na direção de que aquela igreja de Colossos estava atravessando algumas dificuldades a respeito de pessoas que, ou fazendo parte da congregação e ouvindo influências externas, ou que tendo se infiltrado na congregação, estivesse trazendo ensinos diferentes do Evangelho propriamente dito. E então, o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, e nós citamos pela manhã o quanto ele orou a Deus para que esta carta tivesse o efeito necessário na vida daqueles crentes ali na cidade de Colossos. E nesses dois versículos mencionados, ele mostra como podemos ser levados por filosofias humanas. E quais os resultados disso? Eu gostaria de mencionar então algumas coisas que se faziam presentes naquele contexto ali na cidade de Colossos. O resultado dessa tentativa de alcançar o que é a vontade de Deus para nós, através da filosofia, através daquilo que seria o pensamento humano tentando entender a Deus. E a gente lembra que uma das características de Deus é que Ele transcende a nossa mente. Se Ele transcende a nossa mente, por nós mesmos não conseguiríamos nunca entender Deus. Pela sua grandeza, aquilo que podemos entender de Deus tem que estar naquilo que Ele se revela a nós. A palavra de Deus é então a revelação de Deus para nós. E esta revelação é imprescindível, porque nós nunca conseguiríamos pressupor quem é Deus. Estaremos vendo alguns aspectos disso mais adiante. Mas no pensamento humano, mesmo com a existência do Antigo Testamento, o povo de Israel criou uma série de tradições. E então, quando nós vemos o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulos 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha, ele dizer: ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Muito do que o Senhor Jesus apresenta ali, estava sendo uma realidade dentro do que foi inserido pela tradição humana ao que estava registrado na Escritura. O que é que então o pensamento humano acrescentou? Algumas vezes o Senhor Jesus, diante dos fariseus, ele faz repreensões de como aquilo que estava escrito no Antigo Testamento havia sido distorcido. Um exemplo disso estava na responsabilidade dos filhos para com os pais. Uma das coisas que estava escrita era: honra a teu pai e a tua mãe. Honrar a pai e mãe significava, durante aquele período quando o filho está em formação, poder seguir toda a orientação dos pais. Mas chega o tempo em que agora o pai é que depende do filho. O pai não pode mais trabalhar, se sustentar, e devemos pensar que era uma sociedade onde não havia seguro como é que chama, de trabalho, né? Aposentadoria, esse tipo de coisa, né? Tem uma palavrinha, benefícios do INSS, mas tem aquele do particular, como é que chama? Aposentadoria complementar, né? Previdência, né? Privada, né? Não havia previdência privada. Alguém que deixasse de trabalhar, deixaria de ter o seu ganha-pão. Alguém que chegasse numa idade que fosse já para a produção dos recursos para o seu sustento difícil, teria que depender dos filhos.
E então a ordem era: honra a teu pai e a tua mãe. Isso inclui ter este cuidado. Isso se aplica a nós mesmo hoje, com todos os benefícios aí do INSS e previdência privada, mas naquilo que estiver ao alcance, naquilo que for necessário, os filhos cuidarem dos pais. Mas o Senhor Jesus vem e diz que havia sido ordenado: honra teu pai e a tua mãe. Mas vós dizeis aquilo que dizeis aos vossos pais: aquilo que poderias receber de mim é corbã. O que era o corbã? É que eles criaram uma sistemática usando raciocínios humanos, usando a filosofia humana, de que um dinheiro que eu iria usar para sustentar o meu pai, se eu trouxer aquele dinheiro e entregar no templo, eu estou fazendo uma aplicação melhor, que eu estou entregando para Deus. Só que desobedecendo a Deus, Deus disse que era para entregar ao pai, era para o sustento do pai. E aí eles usavam o artifício de dizer: se eu trouxer para o templo, eu não preciso sustentar o pai. Isso é o que a tradição dizia. E aí Jesus vem e diz: e pela vossa tradição anulastes aquilo que a palavra dizia. Sabe qual era a consequência disso? É que se eu deveria ter um X para o sustento dos pais, e aí, para não pesar tanto no bolso, eu trazia para o templo, digamos, X sobre 2, metade de X, e dizia: cumpri com a minha obrigação. E desta forma estava sendo deturpado aquilo que foi trazido como orientação familiar. De fato, se a gente pensar no amor familiar, não precisava nem ter a lei dizendo: honra teu pai e a tua mãe. Mas nós mesmos teríamos a alegria de poder participar para com os pais aquilo de que fomos abençoados pelos pais, no período em que precisamos disso, e que então agora é a oportunidade da gente retribuir, é a oportunidade da gente participar. A tradição dos homens então poderia formar muita coisa. Paulo estava escrevendo à igreja de Colossos, e a igreja era influenciada pelo pensamento filosófico. O pensamento filosófico então buscava entender quem é Deus. Aquela igreja estava também envolvida ou influenciada pelo gnosticismo, que era uma doutrina de que a sabedoria, o conhecimento profundo, secreto, é que nos encaminha para a perfeição. E esse conhecimento dizia que Jesus não tinha vindo em carne, de que a nossa carne, o pecado que haja na carne não influencia o espírito, e então com entendimentos que distanciavam daquilo que é o propósito de Deus e do próprio Senhor Jesus Cristo. E também os judaizantes, que queriam fazer com que os crentes gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, eles precisassem obedecer a toda a lei do Antigo Testamento. A tradição dos homens estava influenciando o pensamento daquela igreja. E o apóstolo vai mencionar também, além da tradição dos homens, os rudimentos do mundo. Em Gálatas capítulo 4, verso 9, Paulo diz: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Nesse pensamento, começaram a caminhar em direção do que é chamado aqui de rudimentos do mundo. Nessa expressão, o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação. Na linguística,
os rudimentos seriam o ABC. E então eles, ao invés de tratarem de coisas muito mais importantes, estavam pensando em coisas rasteiras, naquilo que era o fundamento mais simples. Nas ciências, na matemática, poderíamos dizer que eram as 4 operações, aquilo que era o mais fundamental, que uma criança já pode perceber. Era isso que então estava sendo o resultado dessa tentativa de chegar a Deus pela própria mente. Por isso o apóstolo vai trazer na carta alguma coisa, e alguma coisa apontando exatamente na direção de Jesus Cristo. Vai trazer aquilo que Deus revelou através de Jesus, e então o que é que a revelação divina trazia como riqueza muito maior do que aquilo que a filosofia humana poderia apresentar. E ele então diz que Cristo tem a plenitude da divindade. Ao invés daquilo que era ensinado, e uma das coisas era de que Jesus Cristo era assemelhado aos anjos que eram enviados de Deus. E então Jesus, como enviado de Deus, teria um valor semelhante ao de um anjo. Mas Paulo vem e diz: em Cristo está a plenitude da divindade. Deus se fez homem em Jesus. Aí está a maior prova do amor de Deus. Não simplesmente Ele enviou um anjo, mas o próprio Filho de Deus se faz homem para assumir na cruz a nossa condenação. Nele nós somos aperfeiçoados. Nós que somos imperfeitos, encontramos a perfeição nele, porque através dele é que conseguimos estar sendo vencedores na luta contra o pecado, e em algo que é uma continuidade na nossa vida. Nenhum de nós até agora conseguiu alcançar o nível de perfeição do Senhor Jesus Cristo, mas por meio dele, do seu Espírito que habita em nós, é que nós caminhamos nessa direção. É que o escritor aos Hebreus vai dizer, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, deixando então todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Em Jesus nós temos a nossa vida caminhando na direção de sermos iguais a Ele, e ao mesmo tempo nele são removidos de nós todos os pecados. Ele vai tratar um pouco disso mais adiante. Ele diz que Jesus tem autoridade sobre todos os principados e potestades. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Hoje pela manhã, no estudo da escola bíblica, em uma das classes da escola bíblica, o pastor Edivaldo estava mencionando um erro que muitas vezes se comete, de pensar que Deus ou Jesus e Satanás são opostos de mesmo nível. Mas o hino que nós cantamos há pouco diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O apóstolo Paulo então nesse texto vai afirmar que Jesus tem autoridade sobre todos os principados e potestades. E alguém poderia dizer: pastor, mas como é que, se Jesus tem toda essa autoridade, por que é que tem tanta maldade no mundo? Por que é que tem tanta maldade no mundo? Por causa das nossas escolhas. O mal entrou no mundo por causa da escolha de Adão e de Eva, ao escolherem desobedecer a Deus.
E essas escolhas estão diante de nós todos os dias, cada um de nós. E Deus entregou a nós o livre-arbítrio, porque o propósito de Deus é que nós utilizássemos o livre-arbítrio para o bem, utilizássemos o livre-arbítrio para escolher sempre o bem, fazer sempre aquilo que está de acordo com a orientação de Deus para nós, fazer sempre aquilo que vai abençoar alguém, nunca fazer algo que pudesse prejudicar alguém. Mas essas escolhas estão diante de nós a cada dia, e são essas escolhas que fazem com que haja tanta maldade no mundo. Agora, se a nossa vida está nas mãos de Deus, Ele faz com que, mesmo quando somos vítimas dessas escolhas, vítimas muitas vezes de nós mesmos, vítimas muitas vezes de uma outra pessoa e que a gente não tinha ingerência nenhuma, mas Ele faz com que cumpra-se aquilo que está lá em Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aquilo que Ele permite que aconteça na nossa vida, Ele vai fazer com que nós possamos extrair algo de positivo, algo que nos encaminhe para mais perto dEle, algo que nos faça crescer na vida, algo que faça crescer a nossa fé, a nossa experiência com Ele. E então, a autoridade de Jesus é sobre todos os principados e potestades. Jesus disse, lá em Mateus capítulo 28, verso 18, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem autoridade plena, total, mas Ele entregou a nós a possibilidade de servir a Ele por vontade própria. Se Ele não permitisse que nós fizéssemos o mal, se Ele nos impedisse de fazer o mal, nós viveríamos como um robô, que tem uma programação, e que só pode obedecer àquela programação. Já tenho feito aquela comparação, não é, daquela mãe que sai de casa, e deixa o seu filho sozinho dentro de casa, e quando volta a casa está totalmente arrumada, tudo organizado, do jeito que ela deixou. E ela diz, que bom, como o meu filho é educado, e vai e desamarra o filho da cadeira. Quer dizer, se ele ficou amarrado na cadeira, claro que isso é até crime, mas se o filho ficou amarrado na cadeira, ele não tem mérito nenhum de não ter desobedecido a sua mãe, de não ter desarrumado aquela casa. Se Deus nos impedisse todas as vezes que temos a possibilidade de fazer o mal, é como se Ele fosse um pai que amarra o filho na cadeira. Ele entregou a nós a liberdade. E aí agora sim, como uma mãe que chega em casa, e é claro, o filho estava brincando, brinquedos podem ter ficado espalhados, mas ele não quebrou nenhum vidro, ele não fez nada. E aí ela diz, meu filho, então agora sim, é bem comportado. Deus quer de nós a disposição de atender a Ele voluntariamente. Ele quer de nós que estejamos buscando essa prática sempre do bem. E aí Jesus coloca em nós um sinal de senhorio. Havia para o judeu um sinal de senhorio que identificava aqueles que eram do povo de Israel. A circuncisão. Todos os do sexo masculino eram circuncidados. E aquilo era um sinal de pertencer àquela nação, àquele povo. Mas o apóstolo Paulo vem e diz que a circuncisão que Jesus Cristo opera em nós, não é essa circuncisão feita por mãos humanas, mas essa circuncisão é
algo que Ele opera de transformação na nossa vida, não no corpo, mas no espírito. E então Ele vai dizer que nós morremos para a vida velha e ressuscitamos para uma nova vida, e isto é simbolizado no batismo. Quando alguém é mergulhado, está simbolizando ali que morreu, foi sepultado para aquela vida antiga, sem Jesus Cristo, e agora a pessoa se levanta, ressuscitando para uma nova vida, onde Jesus é o Senhor. E então, o sinal para nós é que nós temos nova vida em Cristo. E então, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. No momento que entregamos a nossa vida a Jesus, podemos sentir o toque do Espírito nos convencendo do pecado, nos convencendo de que precisávamos ter uma posição a respeito de Jesus. E essa posição foi abrir o coração e receber a Jesus como Salvador e Senhor. E a nossa vida foi transformada. Houve o morrer da vida velha e o renascer para uma nova vida em que Cristo é Salvador e Senhor. E então, com o que Cristo fez na cruz por nós, Ele perdoou todos os nossos delitos, diz o texto. Como é que poderíamos pensar que Deus faria algo assim? Que algum Deus pensado na face da terra pudesse fazer algo assim? Todas as religiões trabalham na direção do merecimento. As demais religiões apresentam sempre que você tem que fazer algo para merecer alguma coisa da parte de Deus. A revelação divina aponta para algo totalmente diferente, é a graça. Cristo deixa os céus e vem, se humaniza, se faz igual a nós, para, vivendo sem pecado, morrer pelos nossos pecados, levar sobre si a nossa condenação e nos oferecer o perdão de todos os nossos delitos. Ele oferece então que a nossa vida possa estar isenta de tudo aquilo que tenhamos feito. E alguém vai dizer, mas isso não é uma injustiça? Isso não é uma injustiça? Se nós pecamos, como é que podemos receber de Deus simplesmente o perdão? E aí é que reside a graça de Deus, a misericórdia de Deus para conosco, o amor de Deus para conosco. Se Cristo não tivesse feito este pagamento na cruz em nosso lugar, qual seria o nosso destino? Seria o afastamento completo de Deus, seria o inferno, seria estarmos então separados de Deus por toda a eternidade. A palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E então Jesus encravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós. A música que nós cantamos há pouco, Jesus riscou a cédula que era contra nós, é exatamente esse texto de Colossenses, que diz então que aquilo que era o escrito de dívida, é como se nós tivéssemos, por meio dos nossos pecados, por causa dos nossos pecados, assumido uma dívida para com Deus, e Deus está de posse agora daquela promissória, e agora nós precisaríamos pagar, e o pagamento é a morte, é a condenação, mas Jesus Cristo veio e cravou na cruz a dívida que pesava contra nós, o escrito de dívida que pesava contra nós, Ele cravou na cruz. Por isso Ele pode nos oferecer o perdão, porque Ele pagou o preço. E então, nesta revelação divina, temos o conhecimento disso que Paulo vem a chamar, estivemos destacando hoje pela manhã, o mistério de Deus, Cristo. Mistério porque as pessoas não têm o conhecimento de que Cristo salva de graça por meio da fé. Já compartilhei com a igreja
aquela ocasião em que fui a um sepultamento e fui chamado a dar uma palavra, mas a família tinha gente que era evangélica e tinha gente que não era evangélica, e tivemos a oportunidade de falar, eu e um padre católico, um frei católico. E quando falei, apresentei que nós tínhamos a segurança da salvação daquela pessoa por causa da fé em Jesus Cristo, que aquela pessoa então agora está no céu por toda a eternidade, porque Cristo pagou o preço dos nossos pecados. E então podemos ter este consolo na partida de alguém que tem a fé depositada em Jesus Cristo, de que essa pessoa agora partiu daqui para um lugar melhor do que aqui. E depois que dei a minha palavra, aquele frei, ao assumir, a primeira palavra dele foi: não é bem assim não. A gente tem que fazer por onde. E eu tive que evitar ali um confronto numa situação que não apontaria nunca para um debate dessa ordem. E pedi perdão aos que estavam ouvindo, desculpem, mas eu não vou falar mais nada. Eu disse: o que eu falei está na palavra de Deus, eu não vou falar mais nada para evitar o debate aqui nesta hora. É alguém que tem o conhecimento da palavra, mas que não pôde perceber ainda este mistério de Cristo. Se Cristo veio e nós precisamos merecer, Cristo não precisava ter vindo. Tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento, todas as leis ali apresentadas que eram para serem cumpridas, era exatamente apontando que no merecimento ninguém poderia se salvar. Por isso o apóstolo Paulo apresenta na carta aos Romanos algo tão claro: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo, nenhum sequer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o versículo que citamos: se o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Cristo encravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós, Ele levou sobre si para nos oferecer perdão, salvação, vida eterna. Só poderíamos saber disso pela revelação divina. No nosso entendimento humano, na justiça humana, precisamos sempre pensar que é por merecimento, que a gente precisa fazer alguma coisa. E aí alguém pode perguntar: pastor, mas se a gente não precisa fazer nada, o que é que a gente está fazendo aqui? Por que é que a gente não está em outro lugar? Por que é que a gente não pode fazer qualquer coisa? Por que é que a gente tem que buscar viver uma vida parecida com Jesus? Como expressão de gratidão pelo tanto que Ele fez por nós. O mínimo que podemos fazer para Jesus é colocar a nossa vida a serviço dEle, para que outras pessoas possam desfrutar também daquilo que nós desfrutamos, para que nós também possamos vivenciar os nossos dias aqui da melhor forma possível, para que a nossa vida aqui possa se encaixar com aquilo que era o propósito de Deus desde o início, e que foi deturpado pelo pecado, mas que Deus continua com o mesmo propósito em nós, que a nossa vida seja aquilo que de melhor possamos experimentar. Temos prova disso, já na mudança que Deus já tem feito na nossa vida, e quanto mais caminhamos perto dEle, mais essa transformação vai se evidenciando, mais nós podemos caminhar para perto de Jesus Cristo. E então, Cristo encravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós, em triunfo sobre os principados e potestades. Satanás sabia que o propósito de Deus era a salvação da humanidade.
E então, desde que Jesus nasceu, Satanás tentou atrapalhar esse plano de Deus. Ele tentou fazer com que Cristo morresse, e as crianças em Belém, de 2 anos para baixo, foram assassinadas. Ele tentou fazer com que Jesus fosse demovido desse propósito de seguir a ordem do Pai. E então nós temos o período em que Jesus foi tentado no deserto, e Satanás vem e diz: olha, todas as nações do mundo, tudo isso eu te entrego, se prostrado me adorares. Mas Jesus vem e diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Ele queria oferecer para Jesus. Se Jesus veio para conquistar o mundo, estava ali o mundo, e Ele estava oferecendo. Mas Jesus sabia que o que era necessário era a sua morte na cruz. Jesus desenvolve então o seu ministério, sendo atacado de todos os lados. E Satanás tenta fazer com que a morte de Jesus ponha fim à sua missão. Satanás não sabia qual seria o resultado disso. Mas no 3º dia, Jesus ressuscita. E a gente pode imaginar, durante aqueles 3 dias ali, da sexta-feira até o domingo, parecia que Jesus foi derrotado. Aquele que é maior do que o que está no mundo foi derrotado pelo que está no mundo. Mas essa derrota era a derrota do nosso pecado. A sua ressurreição era a vitória sobre a morte, era a vitória sobre qualquer tentativa do inimigo de desfazer do plano de Deus, da missão que ele veio cumprir. E ao ressuscitar, ele então mostrou-se vitorioso sobre tudo aquilo que havia sido intentado contra ele. Ele agora ressuscita, tendo cumprido a sua missão, levado sobre si o nosso pecado, e agora demonstrando o seu poder como doador da vida, ele reassume a própria vida. Em triunfo sobre os principados e potestades. Então, podemos dizer graças a Deus pela revelação. Graças a Deus porque Deus é que veio em nossa direção. Os céus estavam fora do nosso alcance. Não poderíamos alcançar quem é Deus, nem chegar perto dele por motivação própria, mas Ele é que vem a nós, Ele é que fala a nós, Ele é que se revela a nós. Graças a Deus pela salvação em Jesus Cristo, e graças a Deus pela nova vida que podemos ter em Jesus Cristo. E porque Ele assim nos amou e se entregou por nós, é que nessa nova vida, nós procuramos servi-lo e adorar a Ele, que a nossa vida seja para glorificar o seu nome. O apóstolo Paulo vai dizer que tudo que a gente venha a fazer, que a gente faça como para o Senhor, até aquilo que é o nosso trabalho secular, até aquilo que a gente faz mesmo na arrumação da casa, até aquilo que a gente faz, por exemplo, na hora de jogar o futebol, a gente deve fazer como se estivesse servindo a Deus. Mas pastor, jogar futebol é serviço para Deus? É que no jogar futebol a gente pode glorificar a Deus ou não, pela nossa maneira de jogar, pela maneira como respeitamos os nossos companheiros e até os nossos oponentes, nós estaremos glorificando a Deus ou não. Deus é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor. A nossa vida deve estar então dedicada a glorificar o seu nome. Eu mencionei o arrumar da casa. O arrumar da casa deve ser da melhor forma possível. Se eu estou fazendo como se fosse para Deus, eu vou fazer da melhor forma possível.
O meu serviço no trabalho é para Deus, então eu vou servir ao meu chefe, ao meu patrão, da melhor forma possível. O apóstolo Paulo vai tratar desse assunto um pouco mais adiante nessa mesma carta. E aquilo que estivermos fazendo, como fazendo para Deus, estará glorificando o nome de Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. E talvez você entrou aqui nesta noite ainda sem ter segurança da sua salvação, certeza de vida eterna. Talvez você entrou aqui esta noite ainda com uma interrogação na cabeça. Qual o caminho que eu devo trilhar? Qual o caminho para Deus? De que forma eu posso me apresentar diante de Deus? Talvez você entrou aqui esta noite ainda carregando nos ombros o peso do seu pecado. Algo que lhe faz ficar com vergonha de Deus até. De que forma é que eu posso chegar na presença de Deus se eu agir assim, assim e assim? Mas essa noite você ouviu que Jesus Cristo veio para a nossa salvação. Ele veio para levar sobre si a nossa condenação. Ele veio para tirar de sobre nós o fardo do nosso pecado. Por isso ele vai dizer lá em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente tem a oportunidade de entregar ao Senhor Jesus o peso do nosso pecado. E Ele diz que Ele tem algo para nós também. Nós estaremos fazendo uma troca com Ele. E Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, a minha direção, o meu agir na sua vida. E você vai ver que esse é um jugo leve e suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, diz o Senhor Jesus. E então, se nessa noite você deseja entregar a sua vida na mão de Jesus, diga isso para Jesus, diga isso para Ele em oração. Diga, Senhor Jesus, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que por causa do meu pecado, eu mereceria a condenação eterna, mas pelo teu amor, pela tua graça revelada em Jesus Cristo, é que eu entendo que Cristo pagou pelo meu pecado. O livro de Apocalipse vai revelar um momento em que o apóstolo João tem uma visão do céu, e ele vê uma multidão vestida de vestidos brancos, e é perguntado, quem são esses? E a resposta é, esses são os que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. A nossa vida sendo lavada, porque Jesus derramou o seu sangue na cruz em nosso lugar. E a gente tem uma prova de que isso está à nossa disposição. Quando Jesus, ao morrer, o homem que estava sendo crucificado ao seu lado, diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus imediatamente responde para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Talvez você se sinta como aquele homem que simplesmente pede um pouco da misericórdia do Senhor Jesus, dizendo apenas lembra-te de mim, se tu te lembrares de mim, eu terei alguma consideração em misericórdia. E Jesus de imediato promete àquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós podemos entregar a nossa vida nas mãos de Jesus, na certeza de que Ele promete perdão, salvação, vida eterna. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Se você deseja fazer essa entrega, eu peço que você levante a sua mão onde estiver,
Com este ato você estará dizendo: sim, eu creio que Jesus já pagou na cruz pelo meu pecado. Eu entrego a Jesus o meu pecado para receber dele o perdão, a vida eterna, a salvação. Se você faz a sua entrega nesta noite, levante a sua mão. Deus abençoe, pode abaixar. Deus abençoe, pode abaixar. Mas alguém que entrega a sua vida nas mãos de Jesus, dizendo: sim, o peso do meu pecado eu trago agora e coloco diante de Jesus. Eu entrego a minha vida a Ele, para receber dele direção, orientação, sua presença em mim. Há mais alguém que faz a entrega? Levante a sua mão onde estiver. Deus o abençoe, Deus o abençoe, louvado seja Deus, pode abaixar. Mais alguém que diz: sim, Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Este sinal é porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E então é a oportunidade de você cumprir com isso que Jesus disse que deve ser feito. Há mais alguém? Não vou me alongar, estarei perguntando só mais esta vez. Mais alguém que entrega a sua vida nas mãos de Jesus? Deus o abençoe, Deus o abençoe. Alguém que entrega a sua vida nas mãos de Jesus nesta hora, dizendo: sim, eu quero que Jesus seja o meu Senhor e o meu Salvador. Deus a abençoe. Eu vou convidar toda a igreja a ficar de pé. E gostaria de convidar aqueles que fizeram a entrega da sua vida a virem aqui à frente. Nós estaremos orando nesse instante. Se você deu este passo, venha aqui à frente nesse instante dizendo: sim, eu recebo a Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Se você está ao lado de alguém que levantou a mão, se ofereça para vir junto com ele. Eu vou pedir que quem mais levantou a mão, venha à frente nesse instante. E este é o momento de podermos testemunhar diante de Deus e dos homens que a nossa vida está nas mãos de Jesus. E Jesus é que vai fazer a diferença. Saia do seu lugar, venha até aqui. Nós vamos orar, e você tem a oportunidade de, enquanto oramos, ainda vir aqui à frente, dando esse testemunho de entrega. E desta forma, estaremos colocando a sua vida diante de Deus como esse testemunho de entrega. Oremos. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos pela revelação da tua parte na tua palavra, que nos faz entender o teu tão grande amor por nós, nos faz entender que Jesus Cristo veio para pagar o preço do nosso pecado, para assumir condenação que era nossa, para que nós pudéssemos ter salvação, perdão de pecados, vida eterna. Louvamos o teu nome pela tua presença em nossa vida, pela nova vida que encontramos em Jesus Cristo, pela presença de Jesus em nós por meio do Espírito Santo, pelo teu dirigir no nosso viver, pela força que temos para enfrentar cada dia e podermos depender de ti para evitar o mal e escolher o bem.
E assim, Senhor, faze-nos caminhar na direção de sermos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus, apesar das nossas falhas, das nossas faltas, mas de podermos estar nos distanciando de tudo aquilo que nos afasta de Ti, e que possamos estar buscando na comunhão contigo tudo de que precisamos para termos a melhor experiência de vida possível. Assim, Pai, abençoa estas vidas que fizeram a decisão de entregar-se ao Teu Filho Jesus Cristo, que o Teu Espírito esteja preenchendo plenamente, esteja dando a convicção do passo dado, e que, Senhor, como igreja, possamos auxiliá-los no início desta caminhada com o Senhor Jesus Cristo, e que o Teu nome seja glorificado nestas vidas. Faze com que cada um de nós também esteja se colocando na posição de Te glorificar em cada passo, em cada momento, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar.